Bom, pessoal, vídeo passado nós vimos ali, né, a questão da paleobiogeografia e como ela se desenvolveu em cima, né, usando os conceitos de biogeografia. Eu falei um pouco para vocês aí sobre a questão de como a biogeografia surgiu, de como ela era aí uma necessidade do ser humano no primeiro momento. E uma pergunta aí, né, até bem interessante, em alguns casos até mesmo de uma questão de sobrevivência. Porque os organismos ocorrem onde eles ocorrem. A gente viu no vídeo passado como isso foi desde uma explicação religiosas até explicações científicas. E uma das primeiras explicações científicas era aquilo que a gente chamava de biogeografia ecológica, que levava apenas os aspectos ecológicos dos organismos para considerar a sua localidade. Então, o espaço que o organismo ocorria com a forma que ele tinha, ou seja, a ecologia do organismo era o que limitava a área que ele ocupava. Embora faça sentido em alguns pontos, essa interpretação da biogeografia ecológica ela se deparou com problemas quando a gente passou a tratar de espécies endêmicas que ocupavam ambientes parecidos, mas que não se misturavam. É o caso, por exemplo, a gente viu ali, né, do urso polar e do pinguim imperial. Né? Se você não viu o outro vídeo, eu aconselho você voltar antes de ver esse vídeo aqui para pegar alguns conceitos básicos que vão ser necessários para entender o que nós vamos ver no vídeo agora. Tá? Então, a biogeografia ecológica levava em conta apenas a ecologia, não se falava em evolução, não se falava em espécies dando origem a outras espécies. A partir do momento que nós passamos a considerar a evolução, nós passamos a tratar de uma biogeografia descritiva que levava em conta a sistemática, né? Mas apenas isso. Então, a forma que a espécie ocupava ao longo do tempo é a sua sistemática. Como eram os organismos que viviam em determinado tempo geológico do planeta, como eram as espécies que ocorriam ali. Nós estamos falando da sistemática. Mas a biogeografia descritiva também não tentava entender por que essas espécies ocorriam ali. Ela apenas levava em conta que, naquele tempo, essas eram as espécies que ali ocorriam. Foi só quando uniu-se, né, a biogeografia descritiva com a ecológica que nós passamos a ter uma interpretação total, uma tentativa de interpretar todos os nuances. E isso daí é a chamada biogeografia histórica, que nós utilizamos hoje em dia. Na fala do Teodósio Dobzhansky, né, ele até fez uma pequena brincadeira, né, uma releitura daquela famosa frase lá, que fala que nada na biologia faz sentido senão pela luz da sistemática. O Dobzhansky fala que nada na biogeografia faz sentido a não ser, Nós temos então, né, na união da biogeografia ecológica com a descritiva, a chamada biogeografia histórica, que leva em conta a evolução, mas também os aspectos ecológicos dos animais, dos organismos que ocorrem naquele espaço e naquele tempo. Né? Isso levou o Teodósio Dobzhansky a brincar, né, com uma famosa frase, né, que fala que nada na biologia faz sentido senão pela luz da evolução. Ele falou que, da mesma maneira, nada faz sentido na biogeografia a não ser pela luz da sistemática. Ou seja, se você considerar apenas a ecologia, você não vai entender o que está acontecendo, porque tem espécies endêmicas que poderiam muito bem viver nos mesmos ambientes, mas elas não ocorrem no mesmo ambiente. Então, a biogeografia histórica, ela lida tanto com a parte ecológica, mas também com a história evolutiva dos organismos. Ela lida com os processos que levaram às chamadas especiações, ou, se você estivermos trabalhando aí com grupos super específicos, né, acima da espécie, os famosos eventos cladogênicos, ou seja, a separação
entre grupos, né? Aquela diferença entre macro e microevolução. Então, todos os Obzhansky aí, né, e outros biogeógrafos passaram a considerar os aspectos filogenéticos, ou seja, a história evolutiva das espécies, para entender a biogeografia delas. E olha que interessante, né? Isso é justamente aquilo que a gente viu no outro vídeo, que fala ali, né, da forma, do espaço e do tempo, levando à biogeografia. Então, a forma que o organismo tem, determinado espaço, em determinado tempo. Isso é a biogeografia, né? A união da sistemática e da ecologia. Né? Então nós vamos ver agora, no vídeo de hoje, um pouco aí sobre como a biogeografia histórica se comporta. Alguns atualmente chamam de biogeografia cladística ou biogeografia filogenética, por conta da sistemática filogenética, que é aí, né, o arcabouço para as propostas de hipóteses biogeográficas. Então a biogeografia histórica, ela se preocupa não apenas com a posição que o organismo tem em determinado espaço e em determinado tempo, mas com a origem e a relação entre essas formas, tempos e espaços. Né? Então, qual era a forma dos continentes, qual era o ambiente que ocorria nesse local em determinado tempo? Isso vai ditar quais organismos existiriam ali e por que só existiriam ali. Né? Essa primeira proposta aí foi feita pelo Leon Crozat, né? Lá no começo do século, entre o começo do século XX, mais ou menos, né? Que ele falava que a evolução aí, né, é composta por espaço, forma e tempo. Né? Aquele gráfico que a gente já viu bastante aí. Tá? Então o Crozat, esse simpático senhor, isso aí ele está num trabalho de campo, né? Era uma época que não havia uma facilidade para campo tanto assim, as pessoas precisavam muitas vezes ir armadas, né? E ele falava aí, né, que a ponte entre a biologia e a geologia é a biogeografia. Por quê? Basta olhar nesse mapa que o Crozat fez aí embaixo, em que esses riscos escuros mostram, né, as áreas em que determinados organismos ocorrem e como essas áreas se interconectam. Então, se nós temos organismos que ocorrem tanto na Ásia quanto na América do Norte, por onde esses organismos chegaram? Né? Os traços mostram ali que o Estreito de Beringer é uma possibilidade. Então, para você entender, né, o que aconteceu ali, você precisa entender para entender a questão da distribuição da espécie, você precisa entender a geologia. Então a geologia vai trazer para você uma explicação de como essas espécies conseguiram se dispersar ao longo desses continentes. Né? Então aí a ponte entre a biologia e a geologia, aquele momento em que as duas se encontram. Não à toa, a biogeografia, ela anda de mãos dadas com a paleontologia. Ambas as ciências aí são ciências que nascem do encontro entre biologia e geologia. O Crozat tinha um método muito particular de trabalhar com a biogeografia, que ele chamava de pan-biogeografia, que era esse método dos traçados aí, né? Então, basicamente, você pegava um mapa e marcava neles as áreas em que as espécies ocorriam. E daí você ligava essas áreas por traços. Onde havia sobreposição de traços, você considerava que houve ali um evento de cladogênese, né, em que houve a especiação, né, o surgimento, né, de espécies nessa área, as chamadas áreas endêmicas. Né? A partir dessas áreas endêmicas, as espécies podiam se dispersar para outras localidades. Isso, no entanto, tinha um problema sério, porque ele nem sempre levava em conta a história evolutiva das espécies. Ele apenas fazia os riscos, e a partir desses riscos ele propunha, olha, essas espécies obviamente saíram daqui para esse lugar. Né? Embora fosse uma metodologia já que testava uma possível hipótese, ela ainda tinha falhas em não considerar totalmente a sistemática. Né? Na verdade, na época do Crozat, a sistemática que nós tínhamos ali era mais a sistemática gradista, né? Aquela sistemática mais interpretativa, que não havia um método possível de testar as hipóteses que ela gerava.
No entanto, na década de 50, o naturalista Hennig, ele propôs aí a chamada sistemática filogenética, que partia aí, né, da cladística filogenética, para entender as relações de ancestral e descendência dos organismos. Ao unir a escola filogenética do Hennig com a escola pan-biogeográfica, né, o Platinic, Nelson e Rosen deram origem à chamada escola vicariante. O que nós buscamos com a escola vicariante? Entender em que momentos houveram cladogêneses devido a eventos vicariantes. Caramba, Caio, mas o que é um evento vicariante, né? Você falou disso na outra, disse que ia explicar agora, mas até agora não explicou. Bom, um evento vicariante é exatamente um evento em que uma espécie ela se dispersa por uma área porque não encontra barreiras à dispersão dela, mas em determinado momento o surgimento de uma barreira separa essa espécie em populações distintas. O isolamento geográfico leva ao isolamento genético reprodutivo e, por fim, ao surgimento de uma outra espécie, né, duas ou mais espécies. É o caso que a gente vê aqui com a espécie A. A espécie A se dispersou por todo o círculo verde, até que a barreira laranja ali, essa barreira pode ser qualquer coisa, ela pode ser uma montanha, pode ser um mar, pode ser um lago, né? Alguma coisa que dividiu a espécie A em duas populações. Uma população continuou sendo a espécie A, isso não é obrigatório, mas pode acontecer. A outra população, no entanto, ela acabou, né, devido ao isolamento genético reprodutivo, a se tornar a espécie B. Esse ponto em que você tem a espécie A e a espécie B, nos cladogramas filogenéticos, ele é representado pelo nó da cladogênese, que separa, né, em dois clados distintos. Mas esse é o único jeito de acontecer? Muitas vezes, por mais que você queira uma explicação vicariante para a coisa, nem sempre ela é possível, né? Se a barreira já existia ali muito antes da espécie, né, e ela continuou existindo depois que as espécies passaram pela cladogênese, então, obviamente, a barreira ela não teve um papel fundamental ali, né? Não foi um evento vicariante. Quais as outras possibilidades? Né? De acordo ali, nós podemos ter a chamada dispersão. Né? Então, as espécies foram se expandindo, encontraram uma barreira, mas por uma contingência, um evento contingente, elas conseguiram passar por essa barreira, mas não conseguiam voltar por ela. Pode acontecer, por exemplo, com um pássaro que por uma corrente de ar é arremessado de uma ilha para outra e acaba ficando isolado nessa ilha. Né? Uma vez isolado ali, não conseguindo retornar por essa barreira, essa espécie acaba se isolando geograficamente, se isolando reprodutivamente e, por fim, dando origem a uma nova espécie. Isso é o que nós chamamos de dispersão. Em português, muitas vezes você vai ver a palavra dispersão sendo utilizada tanto para esse evento, quanto para o fato de uma espécie ir ocupando várias áreas sem ser impedida por isso. Né? Nós não temos palavras diferentes, como acontece em inglês, em que dispersal diz referência ao evento e dispersion ao ato de ocupar várias áreas. Tá? E somente esses? Não. Né? Nós podemos considerar também a chamada extinção. Imagina que a espécie A ela passou a ocupar uma grande área, várias populações surgiram nessa área, só que essas populações tinham contatos periféricos entre si que faziam com que os genes circulassem. Então, de certa maneira, embora fossem populações distintas, os pontos de contato mantinham elas como uma espécie só. Só que em algum momento, um evento de extinção, né, o famoso gargalo, né, levou ali à extinção das espécies intermediárias, levou à extinção das populações intermediárias. As populações intermediárias extintas não permitiam mais que as populações muito distantes mantivessem contato entre si, né, com o fluxo gênico entre elas, o que levou ao isolamento genético e, com o passar do tempo, ao surgimento de espécies distintas.
Esses 3 eventos, em um cladograma, vão ser representados por um nó cladogenético. Aí, para entender se o que ocorreu ali foi uma vicariância, uma dispersão ou uma extinção, é necessário aplicar metodologias digitais atualmente, né? Nós abandonamos atualmente o uso de métodos mais manuais, como a parcimônia de Brooks, em favor de métodos que utilizam aí algoritmos para calcular qual a probabilidade de determinado evento ter ocorrido ou não. Né? Nós podemos falar, né, na verdade nós vamos falar, né, desses métodos no próximo vídeo. Por enquanto, esses aqui são os 3 principais eventos que podem levar a uma especiação. Né? E como a especiação pode acontecer? A Abigail acabou de acordar, né? Desculpa ela aparecer no vídeo aí, não sei se deu para ouvir. Né? E quais são os tipos de especiação que podem acontecer? Né? Por muito tempo, quase todos aqui devem aprender no colegial, que uma especiação acontece quando uma espécie, uma população é isolada da espécie principal e isolada geograficamente, ela passa só a ser reproduzida entre ela, ou que leva a um isolamento genético e, por fim, a uma nova espécie. Esse tipo de especiação é chamada de especiação alopátrica. Né? A gente consegue ver aqui, e quase sempre ela está relacionada com a vicariância. Então, a alopatria é o surgimento da barreira que isola geograficamente, reprodutivamente e, por fim, geneticamente, as duas espécies. Porém, hoje em dia nós sabemos que pode acontecer de isolados periféricos. Então, imagina que você tem ali uma espécie com várias populações e uma população, seja porque ela adquiriu um novo comportamento ou porque ela atingiu uma área que ela não consegue voltar, né, a dispersão, ou porque houve um processo de extinção que isolou, né, essa população, ela passa por uma especiação. Né? Eventualmente, ela pode voltar a entrar em contato, né, com a espécie antiga, uma área de contato, mas ela já é uma espécie nova. Esse evento é chamado de peripatria. Agora, a parapatria, né, é aquele em que uma população periférica passa a entrar um novo habitat, mas ela não perde contato com a espécie antiga, com a espécie mãe, por assim dizer. Ainda assim, né, talvez por uma questão de deriva genética, de mudança nos comportamentos reprodutivos, há um isolamento reprodutivo e a origem, a especiação, né, o surgimento de uma nova espécie. Por fim, o mais raro, né, aquele que nós temos poucas evidências de ter ocorrido, né, não que ele não ocorra, mas é muito difícil de identificar, é a chamada simpatria. A especiação em que uma mudança genética dentro da própria espécie mãe leva ao isolamento reprodutivo e, por fim, ao surgimento de uma nova espécie. A simpatria, ela parece estar muito relacionada aí, né, em alguns casos, com a chamada anagênese, né? Mas não são a mesma coisa. Né? Anagênese são mudanças lentas e graduais em que a mesma espécie acaba se tornando algo diferente. A simpatria, no entanto, ela é uma mudança genética que leva à especiação dentro da população original. Né? Esses aí são, então, os tipos de especiações que nós temos hoje em dia e que nós tentamos identificar através da biogeografia histórica. Perceba que eles estão relacionados com a ocorrência do quê? Daqueles eventos de vicariância, dispersão e extinção, ou a ausência deles, no caso de não identificarmos, né? Sendo aí um caso de simpatria. Ok? Próximo vídeo, nós vamos falar um pouco dos métodos para testar essas possíveis hipóteses biogeográficas. Obrigado e até mais. Inscreva-se no nosso canal.
para receber mais conteúdo sobre a pesquisa em paleontologia no Sudeste brasileiro. Você também pode conferir o GPS em outras redes sociais, através dos links no nosso canal e em outros mecanismos de busca. Compartilhe o GPS com seus amigos e conhecidos, para democratizar o acesso à informação e ciência, fortalecendo o trabalho dos pesquisadores do Brasil. Obrigada e até a próxima!